Esforço. Esse é o nosso segundo tema para você começar a transformar a sua mentalidade sobre o tema, principalmente daquilo que a gente conversou no nosso primeiro vídeo, da rotina para não enlouquecer. Na semana passada a gente conversou um pouquinho sobre a questão da motivação, que provavelmente você já tinha escutado em alguns lugares que não dá para depender da motivação para a gente querer fazer acontecer as coisas da nossa vida, e a gente precisa, para além da motivação, um motivo por trás disso, porque a motivação é uma emoção. E que se a gente depender da nossa emoção para a gente fazer alguma coisa, a gente não vai fazer. Só que pouco se fala sobre a questão do esforço. E é o que eu quero falar nesse vídeo aqui hoje. O esforço, ele é uma faca de dois gumes, né? Porque quando se trata sobre chegar onde se quer chegar, sobre estudar, sobre treino, sobre academia, sobre aprender inglês, a gente acha que o trabalho árduo sobre se dedicar horas a fio sobre aquilo vai acontecer. E aí, quando a gente se pega olhando para o resultado do esforço e não vendo o resultado acontecer a partir de horas a fio dedicado, a gente começa a se questionar do tipo, cara, por que não está funcionando? Por que eu estou me esforçando tanto e não estou tendo o resultado que eu gostaria? Por que isso que eu estou fazendo em específico não está acontecendo? E aí, quando a gente pensa em se dedicar a alguma tarefa e a gente pensa em focar sobre isso, que é algo que eu vou falar mais futuramente sobre aquilo, a gente começa a se sentir mal por isso. Porque vem o senso de incapacidade, de insegurança e de por que eu tô me esforçando tanto, mas eu não tô tendo o resultado que eu gostaria. E nesse ponto a gente precisa se questionar do porquê que é uma faca de dois gumes. Porque nem todo esforço você vai ter um resultado, e nem todo resultado vai vir de um muito esforço. E aí você vai falar assim: como assim não é desse jeito? É, exatamente. Porque se esforçar requer uma coisa para além do trabalho duro. Se esforçar requer uma intenção por trás daquilo que você se propõe a fazer. Porque se você for estudar por estudar, se você for aprender inglês por aprender, se você for aprender qualquer coisa que seja, se você for aprender a fazer uma dieta, se você for para academia, só por ir, você vai se esforçar e você nunca vai chegar no resultado que você gostaria porque você não tem uma intenção. E a intenção requer um certo tipo de organização que pouco se fala. E o que eu quero abrir nesse leque do esforço? Porque se você não sabe a sua intenção por trás daquilo e você não consegue mensurar a quantidade, o como, que é o que a gente vai falar também nas nossos próximos vídeos, se você não consegue mensurar o seu esforço e você não consegue também mensurar o resultado disso, para que você está fazendo então? E a gente fala assim: ah, não, só tô fazendo fazer porque falaram que é pra fazer. Não! Porque enquanto você tá decidindo pelo que outras pessoas estão dizendo para você fazer, porque é importante para outras pessoas, o seu esforço nunca vai ser reconhecido pelo resultado. Então você precisa parar para reparar e ter essa reflexão ativa do quanto que do seu esforço não está acontecendo, do quanto que do seu esforço você precisa modificar a rota, do quanto que do seu esforço você tá mais errando do que acertando para querer o resultado daquilo. Só que às vezes você quer o resultado, mas você não quer a intenção. E aí, por você querer muito resultado e você tem tanta pressa para poder fazer acontecer aquilo que é do seu resultado, que todo o seu esforço vai por água abaixo, porque você desiste. Porque do jeito que você gostaria que fosse, não vai ser. E aí, por você querer tudo do seu jeito, mas não vai ser tudo do seu jeito, você fala assim: ah, já que não é do meu jeito, não vai ser do jeito nenhum, então eu vou parar de me esforçar. E aí, quando você vê e você para de se esforçar e você vê a vida te levando para um caminho que você não gosta, você fala assim: ah, eu acho que eu não gostaria de estar aqui. E aí começa a vir toda aquela sensação de culpa e de cobrança, porque só faltou uma coisa: qual é a intenção? Então eu te convido nesse vídeo
a olhar para toda a sua existência como pessoa, como mãe, se você for mãe, como filha, como esposa, como mulher, como homem. Por quê? Por que que você faz o que você faz? Por que que você sente o que você sente? Qual parte da sua história fez com que você se sentisse desse jeito? Qual parte da sua história, em que momento você decidiu não lutar mais pelos seus sonhos e se esforçar pelos sonhos de outras pessoas? Porque isso é completamente injusto com você. Isso é completamente, eu vou usar essa palavra, desumano. Porque enquanto você vive a vida e os sonhos de outras pessoas, o seu fica ali guardado. Mas não quer dizer que tá guardado que aquilo não tá te incomodando. E por você não saber como resolver, você utiliza do esforço para resolver a vida de outras pessoas, porque é muito mais fácil resolver a vida de outras pessoas, porque você não se responsabiliza pelo resultado dela, você só se responsabiliza pelo seu resultado. Enquanto os seus sonhos estão aqui, o seu corpo está sentindo tudo e você está abafando, e você está ignorando. Só que isso não começou agora. Isso começa lá na sua infância. A criança que você foi, o que você precisou fazer para poder sobreviver naquele campo de batalha que era a sua família. Por quê? Porque quando tinha brigas e discussões, você não tinha para onde fugir. Era um campo de concentração. E aí, quando a criança fala que vai fazer o que vai fazer, eu vou sair de casa, vou fazer isso, vou fazer. É uma forma dela tentar encontrar um lugar que ela se sinta protegida. Só que hoje você é adulta, você acha que não viver os seus sonhos é se proteger. Porque para você viver os seus sonhos, você vai ter que se esforçar. Não, você não vai ter que se esforçar. Você vai ter que entender o jeito que funciona, como funciona. E muitas vezes não vai ser da primeira vez, não vai ser da segunda, não vai ser da terceira, nem da quarta, nem da quinta. E alguma coisa você vai precisar fazer com isso. Porque os sonhos estão aqui, ó, borbulhando dentro de você, pedindo para ser ouvidos, pedindo para serem vividos. Mas não é o esforço que vai resolver eles. É qual intenção que você vai colocar nos seus sonhos. É que pessoa que você vai se tornar ao trabalhar duro, com esforço, mas com intenção. Porque hoje, provavelmente, você está vendo esse vídeo, você está se sentindo presa, você está se sentindo incapaz, você está se sentindo insuficiente, mas você não sabe por onde começar. Não te faltam ferramentas, sabe? Porque o mundo te dá ferramentas, mas te falta você ir mais fundo nelas. De entender por que elas funcionam, por que a prática funciona, qual que é o sentimento depois que você fala que vai fazer e faz, a autoconfiança, a sensação de dever cumprido, a sensação de que, nossa, eu gosto de fazer isso por mim, mas eu também gosto de me sentir assim. Eu não gosto de falar não para outras pessoas, mas eu gosto mais de mim quando eu falo sim para mim. Calma que a gente vai ter que entender quando você deve falar não para você também. Mas nesse ponto é colocar o esforço no lugar certo. Mas como então, Bia, eu vou saber se o esforço está no lugar certo? O resultado. Eu sei que muito daquilo que eu vivi, e aí eu vou contar um pouco da minha perspectiva sobre, muito daquilo que eu vivi baseada na minha condição. A minha condição era ruim, eu sofria por aquilo, porque meus pais fizeram isso, porque meus pais fizeram aquilo, e eu não conseguia, e eu sentia isso, e era tudo ruim. E a partir do momento que eu fui capaz de mudar a minha condição com a minha profissão, eu pensei, cara, eu sou capaz de tudo. Só que esse tudo, por eu ter passado 32 anos na condição, parece que agora eu tenho que fazer rápido, com pressa, que vai acontecer, que eu tô atrasada pra vida. Não, não tá. Você tá vivendo hoje o que a sua condição te permite, mas não dá pra depender da condição. Quando eu dependi da condição, eu cheguei a pesar 70 quilos e eu tenho 1,53 m. Imagina o meu tamanho. Eu ainda não cheguei no meu objetivo em relação ao meu peso, principalmente, mas eu já estou muito perto de chegar lá. E não vai ser o meu esforço
que vai fazer isso. Vai ser a minha intenção. Por que que eu quero emagrecer? Por que que eu quero aprender inglês? Por que que eu quero gravar vídeo para o YouTube? Por que que eu quero viver do digital? O que que isso vai me proporcionar e o que que isso vai me proporcionar a outras pessoas? O que que eu aprendo com isso? E principalmente, o que que eu posso ensinar através da minha jornada as pessoas quererem viver isso que eu vivo hoje? Eu não cheguei lá ainda, mas eu estou muito mais perto de onde eu quero do que quando eu já estive um dia. Então, entender a intenção e o motivo, que não é a motivação por trás daquilo que você quer viver, vai fazer com que você coloque a energia no lugar certo. E essa energia, ela é escassa. Você é humano. Você não vai conseguir colocar toda a sua energia em todas as coisas. Então você precisa dessa organização que eu falei lá no começo do vídeo, que agora eu vou fixar um pouco mais para vocês, que é, se você não escolher exatamente onde você quer colocar a sua energia, ela vai para todos os lugares menos para você. Então, quando eu falo fortemente sobre essa reflexão ativa, é justamente isso. Que lugar você vai colocar essa energia? Com qual intenção você vai colocar essa energia? Como que essa ação e reação da terceira lei de Newton vai voltar para você? Porque quanto mais você empurra, mais isso vai te escalonar muito grande. Só que você precisa ter muito palpável isso dentro de você, da sua ação e reação. O que que a sua ação vai trazer hoje na sua vida? E como que você melhor e que pessoa que você vai se tornar com essas ações que você está fazendo hoje. Um pouquinho por vez. E esse pouquinho por vez abre pauta para o nosso próximo vídeo, que é qualidade ou quantidade? O que a gente faz com isso? Até lá, curte, me segue, compartilha se isso fez sentido para você. E em breve, eu espero que muito mais do que eu imagino, nós estaremos lançando o curso Nunca Mais a Mesma, para que você consiga entender o que essas ferramentas fazem com a nossa vida e como que a gente aplica um pouquinho por dia, porque não é essa pressa, e sim o montante de comportamentos que podem modificar a sua vida. E não vai modificar quem você é, mas vai modificar os resultados. E aí, quem que você vai se tornar com os resultados? Isso depende só de você. Te vejo no nosso próximo vídeo para você entender um pouco mais do que vale, quantidade ou qualidade. Que eu tô animada. Simbora!